Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 16. Primeira parte. Calaf volta a unir-se a nós. Alguma coisa estava acontecendo. Eu sentia no ar. Haviam-se passado 3 anos desde que eu, Dar e as crianças nos despedíramos de nossa casa em Lausanne. 3 anos desde que Darlene deixara suas queridas flores silvestres que enchiam os campos em torno do hotel e as trocara pelas flores brilhantes da Ilha Grande, no Havaí. Girei o volante do furgão da Jocum e entrei pela estradinha de acesso que dava para os velhos prédios, meio escondidos entre o matagal e os arbustos do lugar. Na estrada principal, uma placa dizia Pacific Empress Hotel. No banco da frente estávamos eu, Dar, Karen e David, bem espremidos. Nos outros bancos iam apertados 10 dos nossos jovens. Atrás de nós, seguindo-nos de perto, vinham mais 3 veículos. Estávamos todos vestindo roupas velhas para o serviço que tínhamos a fazer. Quando chegamos ao estacionamento, que era mais um buraco no chão, Darlene resumiu tudo com uma exclamação. Que horror! E, no entanto, eu tinha certeza de que todos estávamos vendo ali outra coisa também. Deus estava operando. Olhei para a confusão de matos e cipós tropicais que sombreavam os prédios ali, que até 8 anos antes tinham constituído o Hotel Pacific Empress. Naquela ocasião, eles tinham falido. Os 45 acres de terra, suavemente ondulantes, que cercavam a propriedade, eram antigamente o campo de golfe do hotel. Havíamos conseguido tudo naquela ótima localização com apenas uma pequena entrada. Mas pelo menos a vista é linda, comentou o Dar. E ela tinha razão. Para um lado estava o pico do Ualalai, um vulcão extinto, que nos proporcionava uma terra muito rica. Lá embaixo, víamos o panorama da brilhante baía de Kona, com suas águas azuis. Eu já imaginava um imenso navio branco ancorado ali. Pusemo-nos a trabalhar limpando o mato. Munido de um facão e uma enxada, ataquei uma área de mato que antes fora um jardim tropical em torno da piscina. E vários outros voluntários, dentre as centenas de pessoas que compunham, na ocasião, nossa escola, espalharam-se pela propriedade para arrumar as coisas. Depois que peguei o ritmo de roçar e ajoelhar-me para arrancar os pés de mato, pus-me a pensar nos incríveis fatos que haviam resultado daquela nossa noite de oração. Havia 4 anos, no acampamento de Kaneohe. Com exceção de apenas uma coisa que ainda nos deixava intrigados, tudo o que Deus nos mostrara ali já se realizara. Já estávamos na Ilha Grande, ou mais precisamente em Kona, como predissera o rapaz da barba loira. E como tinha sido previsto naquela noite, já possuíamos um sítio de 55 acres. Um homem havia me procurado e dito que Deus lhe dissera para dá-lo a nós. E a casa branca no alto de uma colina? A Jocum tinha a casa também, que abrigava alunos e pessoal de nossa nova escola de treinamento
para o discipulado. Ao que parecia, estávamos cumprindo o que nos fora determinado. Por que então eu e Darlene ainda estávamos inquietos? Isso não fazia sentido, disse para mim mesmo, arrancando outro punhado de matinhos enraizado na lava. Contudo, nos últimos 3 anos passados na Ilha Grande, ambos tínhamos sentido que havia mais alguma coisa para nós. Certo dia, mais ou menos 1 ano antes, veio-me à mente uma pergunta. E aí então entendi por que estava sentindo que faltava algo. A pergunta foi: Lauren, você já examinou sua vida presente em relação ao seu chamado original? Esse era um princípio de orientação que eu vinha negligenciando. Precisamos examinar regularmente a nossa vida em relação às nossas ordens iniciais. Minha missão estava clara: pregar o duplo aspecto do Evangelho. Em Jesus, o homem pode amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. E naquele instante de reexame, eu me perguntava: até onde estávamos conseguindo levar este amor ao mundo todo? Senti que não estávamos nos saindo muito bem nesse aspecto de amenizar o sofrimento do próximo. Desde aquela experiência das Bahamas, eu sonhava com um navio que pudesse realizar viagens de socorro, para que pudéssemos amar o próximo atendendo às suas necessidades. Nosso primeiro esforço, neste sentido, tivera que ser sacrificado no altar, pois estava roubando a glória de Jesus Cristo. Mas tínhamos recebido muitos incentivos para mantermos vivo nosso sonho. Um desses incentivos tinha uma importância muito grande para mim. Eu recebera de minha mãe um quadrinho que estava guardado em uma de nossas caixas, só esperando eu ter uma parede para pregá-lo nela. Dizia o seguinte: não abandone o navio. E o outro aspecto do Evangelho, gêmeo idêntico desse, amar a Deus de todo o coração, mente e forças? Estávamos esforçando-nos bastante nessa área também. Os crentes estavam sempre pregando as boas novas de Deus em cenários religiosos, isto é, em cultos nas igrejas. Mas o mundo estava utilizando muitos outros métodos para transmitir aos homens a sua mensagem. As artes, os meios de entretenimento, a família, a educação, os meios de comunicação, os negócios, o governo. E foi então que, de repente, naquele dia, quando eu estava voltando às bases de minha chamada original, minha visão tomou um sentido mais amplo. E meu coração se acelerou, e se preparássemos jovens, e em especial jovens asiáticos e do Pacífico Sul, dando-lhes instrução nessas mesmas áreas estratégicas de comunicação social? Nosso objetivo seria mandar milhares de jovens para atuar nesses pontos estratégicos de formação da mentalidade da sociedade, para serem um fator multiplicador na obra de missões. Nessa fase de treinamento, iríamos dar muita ênfase ao relacionamento com Deus e uns com os outros, tanto quanto dávamos ao conhecimento intelectual. Iríamos ter um corpo docente flutuante, constituído de pessoas entendidas nessas questões, que se alternariam no ensino, todos vivendo um estilo de vida próprio de um povoado da Ásia ou das ilhas do Pacífico.
Nosso enfoque principal seria aprender na prática. E ali estávamos nós, ocupando o terreno de nossa universidade. O Senhor tem muito senso de humor, meu Deus. Disse em meio ao zunir de meu facão, enquanto atacava uma touceira de buganvílias. Só o Senhor mesmo poderia pegar um hotel velho e transformá-lo numa universidade. Mas lembrei-me também de como as universidades de Harvard, Yale e Princeton tinham iniciado. Tinham sido um sonho difícil de homens que também desejavam ter como meta a pregação do Evangelho. Parecia que esse processo era contínuo. A nossa UCAP, Universidade Cristã da Ásia e Pacífico, estaria seguindo a mesma tradição, pelo menos neste aspecto. Estávamos começando sem nada, a não ser uma forte convicção e um Deus que nos orienta. Entretanto, no momento, estávamos com o tremendo desafio de limpar o terreno e consertar os prédios do velho hotel. David correu para mim falando animadamente de um trator que acabara de chegar. Venha ver, papai. O trator está puxando os espinheiros com uma corrente. Venha ver. Com muita satisfação, larguei o facão e peguei a mão de David e caminhei para o ponto onde o trator estava operando. Naquele breve instante, tive um vislumbre do futuro e vi milhares de jovens, moços e moças, caminhando por aquele mesmo lugar e depois saindo dali para diversas partes do mundo, como missionários, como comunicadores da graça de Deus. Se os terrenos do hotel estavam em péssimo estado, os prédios estavam piores. Eu, Darlene e as crianças pusemos-nos a caminhar pelos aposentos do velho hotel, já em ruínas. Você já pensou que são 99 cômodos e 100 banheiros? Comentei com Darlene. E todos eles, disse ela com um estremecimento, estão numa sujeira e bagunça. Nossa família também tinha uma tarefa especial naquela tarde. Precisávamos arranjar ali um conjunto de cômodos que pudesse ser o nosso lar. Mas, sinceramente, não víamos nada que nos agradasse. Os 4 prédios que compunham o complexo estavam em péssimas condições. Muito do madeirame estava infestado de cupim, e alguns dos quartos recendiam a urina, pois antes de nós o ocuparmos, fora habitado por ociosos. Ratos e baratas passeavam pelos cômodos com toda a liberdade. Quando a pedi em casamento, disse-lhe que iríamos ter uma vida muito simples. Mas isso, falei, estendendo o braço e apontando um monte de entulho em deterioração. Não sei nem como você vai fazer com que as crianças se sintam bem aqui. Disse isso na brincadeira, remexendo o cabelo dela, mas realmente não sabia como ela iria fazer para arrumar tudo. Estávamos casados havia 14 anos e nem mesmo possuíamos um carro ou móveis que fossem nossos. Desde que fôramos para as Ilhas Havaianas, aquela era a 18ª vez que nos mudávamos, eu, Dar e as crianças. 18 mudanças em 3 anos. Não se preocupe, Lauren, replicou ela. Depois que o limparmos, vai ter um aspecto totalmente diferente. Afinal, Darlene escolheu 3 cômodos no 3º andar do hotel. Eram interligados e via-se que tinham um carpete que, noutros tempos, fora azul.
Quando entramos no banheiro, a impressão que tive foi de que nunca haviam lavado as instalações ali. Todavia, nossos jovens estavam ansiosos para ajudar a arrumar tudo. Nas 2 semanas que se seguiram, eles trabalharam com toda energia. As moças limparam os banheiros, os 100 vasos. Os rapazes se empenharam em lavar o carpete imundo. Dividimos os jovens em turnos, trabalhando o dia todo e a noite toda. E eles iam de cômodo em cômodo, com uma máquina para lavagem de carpetes que havíamos alugado. Mas finalmente, eu, Dar e as crianças mudamo-nos para nossos aposentos, no alto da colina, deixando os cômodos que havíamos ocupado no centro da cidadezinha de Kailua Kona. Largamos nossas malas sobre o assoalho com o carpete azul brilhando de limpo e pusemo-nos a olhar para fora através da ampla janela. A vista correndo sobre as palmeiras e chegando às águas luminosas da baía. Dar já estava tirando das caixas os copos e as tigelas das crianças, bem como os retratos dos familiares. Alguns dias depois que nos mudamos, estávamos sentados numas cadeiras dobráveis em nossa varanda, ou lanai, como a chamamos aqui no Havaí. E eu conversava com o Dr. Howard Malmstad, um professor de curso superior. Um dos princípios que aplicamos na busca da orientação divina é constante confirmação, semelhante às consultas que fazemos às placas de sinalização que estamos sempre procurando quando viajamos por uma estrada que não conhecemos bem. E quando estávamos ali, sentados, naquelas cadeiras de lona, divisei uma dessas placas. Quando conheci Howard, ele era um influente cientista e professor da Universidade de Illinois, no campus de Urbana. E naquele momento, sentados ali na lanai, disse-lhe que Deus estava nos orientando no sentido de criarmos uma universidade. Seria uma espécie de viveiro espiritual, onde os jovens aprenderiam a conhecer a Deus para depois falar dele, difundir seu nome nas camadas mais influentes da sociedade. Eu sei, replicou ele em voz tranquila. Deus já me disse isso. E Howard explicou então que recentemente fora convidado para ocupar a direção de uma universidade numa cidade do meio-oeste americano. Contudo, quando orava a Deus a respeito desse convite, um pensamento estranho veio à sua mente. Não, ele deveria ir para o Havaí. Mas por que o Havaí? Indagara ele. E Deus lhe respondera: porque vou dar uma universidade para Jocum e você irá participar desse projeto.